Oi, oi, pessoal. Estamos aqui, a Fernanda e eu, e nós vamos compartilhar com vocês um assunto que é muito presente, tanto nos atendimentos individuais quanto nos atendimentos coletivos. E a gente percebe isso na vida de profissionais homens e profissionais mulheres. Uma recorrência maior, uma presença maior em mulheres. Então, a gente vai compartilhar com vocês sobre os medos que nos impedem de crescer na vida e na carreira. Medos que nós já vivenciamos e que a gente tem presenciado com os nossos clientes. A Fernanda vai começar aí compartilhando sobre o medo, né, que a gente tem aí como um dos principais que tem aparecido. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Obrigada, Elaine. A gente vai falar aí a respeito de alguns medos, né, que são presentes aí nas nossas interações. E um deles que eu tive que trabalhar bastante, né, e a gente vai trabalhando bastante nesse aspecto, que é o medo de não estar pronto, né? Então, por vezes, nós identificamos algumas coisas, nós, inclusive, nos paralisamos por não achar que estamos prontos para assumir um novo desafio, né, para avançar em um novo projeto. E aí a gente sempre espera vou fazer mais um curso, vou me preparar mais um pouquinho, porque eu acho que eu ainda não estou pronta para isso, né? Essa insegurança que nos impede muitas vezes de avançar na nossa carreira e na nossa vida. E eu percebo que isso é muito presente em nós mulheres, né? Eu já vivenciei isso em determinado momento da minha vida e, inclusive, precisei de ajuda para conseguir identificar, né, que havia, sim, um potencial, que eu seria capaz de conseguir e que está tudo bem se a gente não estiver 100% preparado, né? Porque é como se fosse, assim como quando a gente se torna mãe, a gente também vai se preparando no caminho, e as experiências da nossa vida e da nossa carreira são muito parecidas. Então, a gente vive esse processo e vai passando por esse processo e se aperfeiçoando no caminho, né? Então, essa ilusão de querer estar 100% pronta e preparada para assumir algo, né, para avançar na carreira, ela impede muitas mulheres de alcançarem, né, voos maiores, de alcançarem os seus objetivos e de, inclusive, crescerem, né, crescerem na carreira. O que você acha, Elaine, de tudo isso? Não, é bem isso, Fer. E assim, olha, quem está 100% pronto, né? Então, a gente escuta muito assim, olha, tal pessoa não deveria estar naquele nível, ou naquele cargo. E eu gosto de lembrar que todos nós estamos em desenvolvimento. Então, é uma jornada, e ela é uma jornada contínua e eterna. Então, dentro do nosso trabalho, o nosso desafio e a nossa missão é apoiar as pessoas a vencerem essa necessidade, né, de estar pronta para dar um passo, ou dar o primeiro passo, ou mais um passo que seja. E eu costumo dizer que se alguém está oferecendo algo para você, é porque você já deu indícios de ter conquistado aquilo, aquela possibilidade, aquele espaço. Então, a gente precisa se trabalhar muito nesse aspecto, né? E esse é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes, seja no nível individual ou coletivo. E eu vivi isso também, eu senti isso também, mas senti na pele. E se a gente for contar histórias aqui, tem inúmeras, né, inúmeras passagens, fatos, que eu senti esse medo de não estar pronta. Como você usou o exemplo, né, do ser mãe, então, assim, eu sentia medo de não ser uma boa mãe, né? E isso se estende para o mundo profissional. Eu sentia medo de não ser uma boa líder, ou não ser boa o suficiente, ou não estar pronta para assumir toda aquela responsabilidade que estavam confiando a mim.
A gente passa, né, por isso em muitos momentos da vida. E o que a gente precisa é, com medo, avançar, né? Por isso que existem os apoiadores que nos ajudam a avançar, mesmo tendo esse medo, ou vencer, ou ressignificar algumas coisas, né? Eu acho que esse frio na barriga, ele sempre vai existir quando a gente tem um novo desafio, né? Sim. Ele não ele passa a não ser algo positivo quando ele nos paralisa, né? Quando, por medo, nós deixamos de avançar, nós deixamos de crescer, né? E deixamos esse medo dominar. Então, assim, eu acho que é impossível, diante de um novo desafio e de algo desconhecido, que a gente não sinta esse frio na barriga, né? E isso de não estar pronta 100%, nós estamos em um processo, né? E aí até algo que a gente sempre conversa, que o desenvolvimento, ele é um processo, ele não é um evento, né? Então, a gente precisa se abrir para isso, entendendo que em algumas situações é possível que aconteça, né, o erro, que você, de fato, não consiga ter o melhor resultado naquela situação, mas a gente aprender com isso e continuar avançando, né? Não deixar que o medo tome conta e nos paralise de alcançar os nossos objetivos, né? Então, Fer, em relação a esse medo de errar, está relacionado a um outro medo que a gente trouxe hoje, que é o medo de se expor, de errar e ser julgado e criticado, né? Então, assim, esse medo de errar nos impede do quê? De se expor, de se arriscar. Então, assim, às vezes você se limita de estar num cenário, você deixa de repente, fazer parte de um contexto, de fazer uma apresentação, de falar sobre um assunto, porque você está o quê? Se protegendo. Enquanto você está se protegendo para não errar, né, outras pessoas estão lá fazendo isso que você poderia, se você estivesse pronta para aquele desafio, para aquele momento. Porque errar nós vamos, é claro que nós vamos errar, né? Isso é do ser humano. O peso que a gente dá para crítica que vai ser recebida, ou o julgamento, a necessidade da aprovação de todos. Então, assim, isso pode nos impedir de agir, né? Então, assim, se você está com medo de se expor, com medo de errar, medo de ser julgada e criticada numa situação de exposição, você pode estar deixando de agir, né? Deixando de fazer, deixando de produzir, e deixando de avançar e conquistar um espaço que poderia ser seu, né? Então, assim, eu percebo muito isso. Até recentemente, uma cliente minha falou, olha, eu não quero assumir esse cargo, eu gostaria que viesse alguém assumir esse cargo e poderia ser meu líder. E aí, na nossa conversa, né, assim, a gente traz para reflexão o porquê que ela sente a necessidade de ter alguém acima dela ocupando um cargo que estão convidando ela a ocupar. E toda vez, né, como eu já falei, toda vez que alguém está oferecendo algo, principalmente no mundo corporativo, é porque você já conquistou aquilo, provavelmente, aquele espaço. Ou estão acreditando no teu potencial para. Então, eu percebo muitas pessoas se inibindo, perdendo oportunidades de usar o que tem de potencial, né, de conhecimento, experiência, para não se sentir exposta, julgada, criticada, né, que você se expor. Né? E é lógico que num momento de exposição, você vai, sim, passar pelo crivo, opiniões, julgamentos, mas fazendo ou não fazendo, você vai passar por crivo de opiniões, de julgamentos,
Então, esse é um medo que, se a gente não conseguir trabalhar, não conseguir avançar, né, a partir dele, e não entender o que ele está querendo nos dizer, porque o medo é uma das emoções primitivas, né? É, e ela está nos dando sinais, né? Não significa que é bom ou ruim. Qual é o sinal que eu estou recebendo aqui? E como que eu vou me trabalhar a partir desse sinal? Que pode ser o medo. E o medo de errar, que está tão presente. Então, compreender isso, né, para depois avançar a partir daí, é uma das coisas que a gente faz. Apoiar esse cliente que vive isso, porque nós já vivemos muito isso, né? Então, assim, nossa, como que eu errei, como que eu passei por essa situação, eu não precisava ter feito isso, ou não deveria ter falado aquilo. Então, por algo que já aconteceu. Então, a partir dali, a gente vai trabalhar, né? O que a gente aprendeu com aquilo, o que a gente avançou com aquilo, enfim. E vamos seguir em frente, né? Vamos continuar caminhando, porque a gente sempre vai ter um nível de exposição, a gente sempre vai ser julgado, criticado, isso é fato, isso é realidade. Agora, como a gente lida com isso, que é o que vai fazer a diferença, né? Se a gente vai avançar ou estagnar a partir desse medo que a gente está sentindo. Eu acho que esse medo, né, de ser criticado, do julgamento, ele tem por trás dele essa necessidade que nós criamos muitas vezes de ser perfeita, né? De não querer ter essa sensação de que as pessoas enxerguem, né, em nós a possibilidade do erro, né? De que nós erramos. E aí eu vejo muito isso, inclusive quando a gente começou a compartilhar mais nas redes sociais, quando eu comecei a compartilhar, e era um medo que eu tinha, né? Mas eu venci o meu medo pela vontade e pela minha intenção, encontrando ali um propósito, algo maior. Falei, vou com medo mesmo, vou começar. E aí, a partir desse começo, desse início, é que a gente vai trabalhando tudo isso, né? E aí volta, inclusive, para o outro medo, né? Que é esse medo de não estar pronta. Eu entendo hoje que eu tenho uma facilidade maior, inclusive, de falar na frente, de fazer um Easter, de gravar alguma coisa, justamente porque eu já tenho treinado, né? E aí, com esse processo, a gente vai avançando, vai crescendo, né? Mas se a gente não começa, a gente não consegue melhorar, né? Se a gente não começa, identifica aquilo que a gente pode melhorar, inclusive nos nossos erros, né? Algo que a gente sempre fala. O que eu errei, ok, não vou. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer melhor e diferente numa próxima vez, né? E com relação às críticas, foi uma coisa que eu recebi muitas mensagens, né, das pessoas falando que tinham muita vontade. Quando eu comecei a falar, eu também tenho muita vontade de falar, né, de gravar vídeo, mas eu não consigo porque eu tenho medo desse julgamento, né? E aí, por trás disso, está essa necessidade de ser perfeita, uma armadilha, né, da perfeição aí, de buscar ser perfeito em tudo, né, já se apresentar pronto para tudo, né? Então, eu acho que quando a gente abre mão disso, dessa necessidade de ser perfeito, a gente consegue aprender com os nossos erros e evoluir, né? E como você disse, as críticas, elas sempre vão existir. E aí a gente pode crescer com elas, dependendo de onde vem, né? Eu sempre peso muito, né, os feedbacks que eu recebo, aquilo que vem para contribuir, né? Naquilo que eu posso melhorar, porque eu acho que a gente cresce também com essa comunicação das pessoas que falam de forma respeitosa para o nosso crescimento, aquilo que a gente pode melhorar, porque às vezes a gente não consegue identificar, por isso a importância de ter pessoas que nos ajudam nesse processo, né? Mas existem aquelas pessoas que falam, e aí quando você trabalha esse medo, né, da crítica,
você sabe que aquela crítica lhe diz muito mais a respeito da pessoa que está criticando do que propriamente de você. Às vezes é um desejo que ela tem, algo que ela precisa trabalhar nela, né? E aí ela fala sobre isso para você e tá tudo bem, né? É justamente nesse ponto que a gente precisa trabalhar para que isso não seja algo que te paralise, que te faça estagnar, mas que te faça avançar, crescer e seguir em frente, né? Tá tudo bem. Não tem como a gente passar por isso, né? Se expor, falar, todo mundo que emite uma opinião, que se posiciona, também pode ser julgado, pode ser criticado, mas é o que a gente faz com isso, né? Como a gente age a partir disso. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E essa necessidade de ser perfeita que você comentou, hoje, com todo mundo, né, se expondo ou mostrando um aspecto muito positivo e às vezes ilusório, porque embora esteja na moda falar sobre vulnerabilidade, que não está no nosso tema hoje, pelo menos, mas não é o que a maioria das pessoas mostram, né? Então, eu sinto assim, todo mundo tem medo, as pessoas não querem ser julgadas e criticadas, as pessoas têm, sim, receio de errar, uns mais e outros menos. Isso está muito ligado às nossas necessidades humanas, que uma delas é o quê? O medo que é a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser respeitado, de pertencer. Então, uma vez que eu cometi esse erro, tive esse nível de exposição, será que vão me amar? Será que vão me respeitar? E tem o sentimento da inadequação com as comparações, né? Então, às vezes, assim, olha, se você é um profissional que está se comparando com alguém que é da mesma área ou do mesmo nível, como ele faz ou como ele mostra, tal. Então, o sentimento de inadequação é um dos gatilhos que nos impedem, né, de crescer, é uma das coisas que nos trazem como um efeito essas emoções tão presentes, que dentre elas é o medo, né? Então, por quê? Porque eu não quero parecer inadequado, não, eu quero ser respeitado, eu quero ser amado, eu quero pertencer a esse grupo, e acabo me movimentando de uma forma mais segura, né, para atender uma expectativa, uma necessidade interna que muitas vezes não é real, né? E aí, um outro medo que a gente trouxe, Fer, não sei se você gostaria de começar a falar sobre isso, que é o medo de ter uma interação com as lideranças ou profissionais, pessoas de um nível diferente, pessoas que já estão na alta gestão, pessoas que você percebe que avançaram mais ou estão num nível a mais, pensando em vida profissional e carreira, do que você, né? Então, assim, a gente percebe isso muito presente, muito comum, esse receio de interagir com a alta liderança quando a gente está atendendo, principalmente mulheres, no mundo corporativo. Você quer começar a falar a respeito desse medo, né, de interagir com a alta gestão, que a gente chama? É muito comum, né? E eu acho que isso vem muito também de ambiente, de histórico, né? Antigamente a gente tinha muito isso, né? A questão da alta gestão está lá distante, né? Muito longe. Com a evolução do mundo corporativo, de olhar, né, para o desenvolvimento humano, organizacional, a gente percebe hoje que existe a necessidade, inclusive, até por questão de velocidade que as coisas acontecem, a velocidade que as mudanças acontecem dentro da organização, de ter essa possibilidade de você se comunicar. É importante que você tenha, né, nesse processo, e você consiga se posicionar e passar o seu recado, né? Passar ali nessa comunicação de uma forma mais assertiva e eficaz.
E aí, quando a gente está com muito medo durante esse processo, né, durante a conversa, durante a reunião, muitas vezes isso nos impede, inclusive, de fazer uma contribuição que seria super importante ali, naquele momento, né, que você tem, porque você vivenciou, você teve um olhar diferente, você percebeu alguma coisa, e aí você deixa de fazer essa contribuição por medo, né? Que eu acho que traz aí todos os outros dois medos que a gente já conversou sobre eles, o medo de errar, do que vão pensar de mim, vou ser julgado, inadequado, mas também dessa comunicação por conta da hierarquia, né, que está ali, né? Então a gente se prende muito a isso, né? Eu acredito que quando a gente se prepara para uma reunião, para uma apresentação, é importante a gente entender com quem a gente está falando, quem é a pessoa que a gente está ali, para quem que a gente vai apresentar, né? Conhecer essa pessoa é muito importante, mas muito mais do que isso é você conseguir passar a mensagem, né? E aí tem muito a ver com o seu posicionamento, com o tom de voz, com a forma que você vai apresentar, com a forma que você vai falar. E aí muita gente precisa ali passar a nossa mensagem, o nosso recado. E a gente sai com aquela sensação, meu Deus, perdi a oportunidade, né? Eu percebo muita gente assim, ai, perdi a oportunidade, ou então depois ficou quieta ali. Tinha o momento que ela poderia contribuir, que ela poderia falar, e aí vai alguém e fala a mesma coisa que ela estava pensando, e ela fala, poxa, eu perdi a oportunidade de falar, de me posicionar. E é engraçado, né, que até no livro que a gente leu, Como as Mulheres Chegam ao Topo, que fala a respeito de alguns hábitos e comportamentos, ela dá um exemplo, né, que as mulheres em uma reunião, por exemplo, que tem mais homens ou que estão ali numa sala, qual que é o comportamento comum, né? Não vou dizer que é 100%, mas o comum, que a mulher ela fique mais no canto, e a própria postura corporal dela já fala muito, né, a respeito disso. Então, ela fica mais no canto, recolhida, já não quer falar, né? Isso já demonstra, através do posicionamento, né, que ela é inferior, ela se sente inferior nesses momentos. Então, eu acho que isso, olhar para o todo, né? Tanto a questão da mensagem que você quer falar, como o posicionamento, é importante nesse momento, né? Esse medo que está presente, muito presente dentro das organizações. Sim. E uma coisa que eu percebo, assim, Fer, nesse mundo, né, corporativo, que eu já fiz isso, já vivi isso, são momentos que a pessoa evita, ela tem medo de estar em contato com aquele líder que tem um posicionamento muito superior, ou que está no nível hierárquico muito superior, e ela acaba evitando de ir até aquele cliente interno, de ter uma aproximação, muitas vezes se apega muito mais no que seria a dificuldade de uma interação com aquela pessoa, às vezes assim, olha, a pessoa não é muito acessível, mas e aí, você já tentou? Ah, não, mas a sala dele está sempre fechada, tal. Então, assim, mas tá, você já foi lá, já ligou, já conversou? Então, por quê? Existe, em função desse medo do contato com a alta liderança, com a alta gestão, com os dirigentes da empresa, sócios ou empresários, a pessoa acaba evitando de ter essa interação e essa relação, de ter uma aproximação que vai, inclusive, contribuir para uma troca, porque hoje, com o achatamento das hierarquias, com novos modelos que já não são tão conservadores, o nível de comunicação, até para esse aspecto ágil, né, que você mencionou, que está tão presente, é muito importante. Então, não só é uma oportunidade, né, para a pessoa que está no nível, talvez, na hierarquia menor, aí interagir com uma pessoa que está na autogestão, mas também é uma oportunidade da pessoa da autogestão se conectar com aquele público que também não está no dia a dia.
Então, tem formas de fazer isso, de estreitar, de se conectar, de ter melhores relações em vários níveis e se beneficiar positivamente disso, no sentido de você dar a sua contribuição e também receber as contribuições, onde é uma troca, não é só uma pessoa que está lá no alto nível que tem algo a oferecer, muito pelo contrário, existe uma troca constante, desde que a gente tenha a coragem, né, de interagir, de se conectar com as pessoas que não estão só ali, como os nossos pares, ou subordinados, né, ou como os nossos colaboradores, alguém que se reporta a gente ou está ali para servir, porque também é um comportamento que a gente vai viver para cima, para baixo, para os lados, né, com os nossos pares, e isso acontece muito. E esse evitar que impede e acaba limitando, né, de vivenciar, inclusive, esses cenários onde a pessoa poderia ser tanto alguém que contribua mais, né, para essa interação ser mais produtiva, como alguém que aprende com essas interações, né? Então, assim, por isso que dentro desses trabalhos a gente precisa fortalecer as pessoas, né, encorajar as pessoas e entender o que está impedindo esse movimento, né? O que me impede de ir até lá e me conectar com pessoas de níveis diferentes, ou com pensamentos diferentes, ou em momentos diferentes. Porque são pessoas que já passaram pelo momento que você está vivendo. Então, são só momentos e tempos diferentes, pensando em carreira, né? E na vida é assim também. E se a gente não estiver disposto a interagir com aquele que é diferente, que pensa diferente, a gente dificilmente vai conseguir crescer, né? Crescer, evoluir, avançar, criar consciência e tantas outras coisas. Então, olha, a gente falou aí rapidamente, né, sobre os medos que a gente percebe mais presente, que é o medo, né, de não estar pronto, e a gente precisa estar pronto para o desafio, né? Mas a gente nunca vai estar 100%. Então, o quanto você está pronto para o próximo passo, para o desafio, para encarar, inclusive este novo momento que vai proporcionar novos aprendizados, novas trocas, né? Então, é vivendo que você vai ficando melhor e se aprimorando. O medo também que a gente colocou de se expor, né? O medo de se expor, para não ser, medo de errar, para não ser criticado, julgado, né? Então, assim, será que eu vou ser aceito ainda o suficiente, né? Então, assim, olha, o quão é importante a gente vencer esses medos para continuar caminhando uma jornada exitosa e usando todo o nosso potencial. Então, se a gente paralisa, a gente não tem a condição de contribuir com todo o nosso potencial. E o medo da interação com pessoas de outros níveis, né? Principalmente da autogestão, que é muitas vezes evitado por as pessoas que poderiam não só aprender, mas contribuir também, mesmo vivenciando, estando em níveis ou momentos profissionais diferentes. Então, a gente queria bater esse papo, conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, que está tão presente, né, na vida dos profissionais que a gente tem interagido, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. E como a gente sabe, né, nós somos psicólogas e estudamos, entendemos sobre o ser humano, e nós somos eternas estudiosas do comportamento, a gente sabe que a gente tem esse movimento de atender, né, sempre um comportamento que seja adequado ou inadequado, no olhar do contexto, a gente está buscando atender essas necessidades humanas, que seja de ser amado, de ser respeitado, de ser aceito e de pertencer a um grupo.
E muito do que a gente faz ou deixa de fazer está relacionado à necessidade de alimentar isso. Então, mesmo que o medo esteja tão presente e muitas vezes nos impede, sim, de crescer, esse medo manda uma mensagem, esse medo manda um sinal, e toda emoção, ela é evolutiva, ela é positiva porque está nos ensinando alguma coisa. Então, o que a gente quer é proporcionar mais aprendizado a respeito disso, para que a gente consiga, através dos nossos comportamentos, avançar, né, a partir de uma compreensão mais ampliada, né? Você gostaria de compartilhar alguma coisa, né, de falar algo, né, acrescentar, para a gente nos despedir, né, desse primeiro contato com o pessoal? Acredito que esse processo, né, de reconhecer muitas vezes, porque a gente está no automático, né? Por vezes nós estamos no automático e nem identificamos que são esses medos, né, essas crenças que nós criamos que estão nos impedindo de avançar, de crescer. E aí, quando a gente para e tem essa tomada de consciência, a gente olha para isso, né, e percebe que existe sim a possibilidade de evoluir, de aprender, como você falou. Isso é um presente e a gente consegue, a partir daí, ter essa ampliação de consciência para se movimentar para essa mudança, né? E é muito bom quando a gente tem pessoas que nos acompanham nesse processo. Eu acho que é muito mais rápido, saudável, né? Quando nós temos pessoas que nos acompanham e nos apoiam nesse processo. Então, isso é muito importante, né? E eu acredito que o nosso papel, a nossa contribuição aqui também é essa, de apoiar essas pessoas, né, que se encontram, por vezes, paralisadas por conta de medos, de inseguranças, de crenças que foram criadas, a se movimentar nesse processo de desenvolvimento, né? De forma saudável e equilibrada. Então, gente, muito obrigada. Foi muito bom, né, esse bate-papo. Eu acho que trouxe muitas reflexões para nós. Espero que tenha trazido para vocês também. E se fez sentido para vocês, né, deixa aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, né? Se tem algum desses medos que é muito presente na sua vida, deixa aqui para a gente também poder conversar e conhecer um pouco melhor sobre vocês, né? E nós teremos aí outras possibilidades de interação também, né, Elaine? Então, muito obrigada, como a Fer disse, estejam aqui conosco, a gente tem muitas reflexões para compartilhar que servirão para vocês e para nós. Esse processo de desenvolvimento ele é contínuo, cada um faz no seu tempo e a gente respeita muito o tempo de cada um, a forma de cada um, para que seja uma evolução equilibrada e consciente. Um abraço em todos vocês e até mais.